discussão do artigo 1º ao artigo 5º, artigo 4º, quer dizer, dos fundamentos, objetivos e princípios das relações internacionais, nós vamos falar dos princípios das relações internacionais agora. Independência nacional, princípio das relações internacionais. Igualdade entre Estados, princípio das relações internacionais. Solução pacífica dos conflitos, princípio das relações internacionais. Concessão de asilo político, princípio das relações internacionais. Repúdio ao terrorismo, princípio das relações internacionais. Cidadania, fundamento. Erradicar a pobreza, objetivo. Pluralismo político, fundamento. Valores sociais do trabalho, fundamento. Você não pode misturar isso, senão você não passa na prova. Porque quando eu falo em igualdade entre Estados, estou falando de princípio das relações internacionais. Tá certo? Quando eu falo em asilo político, relações internacionais. Mas quando eu falo em cidadania, é fundamento da República Federativa do Brasil. Não pode esquecer isso, tá bom? Você tem o nosso idioma oficial, que é o português, apesar de todo estrangeirismo que nós vivemos aqui hoje, o português ainda é o nosso símbolo, a bandeira, o hino, as armas, o selo nacional, são tão importantes, principalmente nas escolas públicas, para a gente entender como funciona o Brasil, e não pode ter desrespeito ao hino, aos nossos símbolos, as cores nacionais, da bandeira, tudo isso aí faz parte da montagem do nosso Estado-nação, tá? Feito essa superação disso, a gente vai compreender como é dividido as obrigações. Então, o nosso Estado, ele é leigo, ele não é confessional. Então é importante você entender isso. O nosso Estado já foi religioso. A monarquia existe uma relação fortíssima com a Igreja Católica. Hoje isso não acontece mais, principalmente com a Constituição de 1891. Os serviços feitos pela igreja, casamento, registro, tudo era feito pela igreja. Hoje, tudo feito pelos cartórios. O Estado é leigo e não confessional. Leigo, laico. Não quer dizer que ele não seja, tem as construções históricas, os costumes históricos da igreja católica, igreja protestante, as influências da igreja, das religiões afrodescendentes. Mas o Estado, ele é leigo, laico e não confessional. Tá certo? Então a gente tem que manter isso aí, onde o Estado não pode recusar fé a documentos públicos, a gente não pode criar distinções entre brasileiros ou preferência entre si, né? Princípio da isonomia. Então você tem umas vedações impostas aos estados, DF e municípios. Eu chego com o documento lá, o indivíduo não quer reconhecer meu documento original, não existe isso, tá? Então criar distinções entre brasileiros também não pode fazer isso. Todos são iguais perante a lei, tá? Claro que existe lá a questão entre os estrangeiros lá sobre a nacionalidade, tá? No artigo 12, nós vamos discutir um pouco na frente. E aí nós vamos falar da União, que é o primeiro tópico que nós vamos desenvolver daqui a pouco, competência da União.